No dia 27 de dezembro de 2021, Lyndon Dames McLeod, de 47 anos, assassinou 5 pessoas em Denver e Lakewood, no Colorado, nos Estados Unidos, deixou uma policial ferida e foi morto. O homem era autor de uma série de 3 livros de sucesso e antecipou os assassinatos e até citou algumas das suas vítimas em livros de ficção científica. Segundo a polícia, ele já estava em observação pelas autoridades. Lyndon Dames McLeod usava o codinome Roman McLeod tanto em seus livros como nas suas redes sociais. Ele vivia em um container adaptado em uma montanha, era ex-tatuador, tinha muitas tatuagens, tinha uma moto, fixação por armas e crânios de animais, ideias violentas e histórico de episódios psiquiátricos. Porém, a polícia não revelou o que ocorreu em tais situações. McLeod ficou conhecido por uma série de 3 livros chamada Sanction. Em seus livros, um bilionário refazia o DNA de pessoas violentas. Em um dos livros publicado em 2018, o protagonista, que ele chamou Lyndon McLeod, assassinava pessoas em Denver, que tinham os mesmos nomes de suas vítimas na vida real, e sob circunstâncias muito semelhantes. Isso mostra que McLeod planejava seus assassinatos durante o processo criativo dos seus supostos romances. Em suas redes sociais, McLeod descrevia a sociedade atual como um lugar que dava poder aos fracos para abusar dos fortes, e previa uma revolta dos fortes. Fracos, é melhor se prepararem. A guerra está chegando, dizia ele. Um casal que há 5 anos adquiriu a casa do ex-tatuador o descreveu como um homem alto, musculoso e estranho. Notaram que a garagem estava repleta de crânios de animais, e a casa inteira tinha pinturas de crânios em tinta spray e cofres para guardar armas. Um mês após a compra, a polícia foi revistar a casa em busca de McLeod ou evidências contra o criminoso. Naquele momento, ele era investigado por envolvimento no cultivo ilegal de maconha. Na noite após os assassinatos, o casal recebeu a polícia novamente, porém para verificar se estavam vivos. McLeod teve problemas financeiros, perdendo sua loja de tatuagem e sendo obrigado a vender a casa. Com o sucesso dos livros, ele chegou a se descrever como alguém que estava lutando e superando as dificuldades através da literatura. Em 2020, ele ameaçou outro escritor de ficção, Travis Corcoran, de que iria até sua casa, chutaria a porta, o mataria e decapitaria sua esposa. A promessa lhe valeu uma visita do FBI. No dia do crime, ele começou pela loja de tatuagens Soul Tribe Tattoo e Body Piercing, onde matou a proprietária, a tatuadora Alicia Cardenas, de 44 anos, a tatuadora e instrutora de yoga Alissa Gam Maldonado, de 35, e feriu gravemente o marido de Alissa, Dames Maldonado, com tiros no tórax. Em seguida, McLeod foi a outra loja de tatuagens, onde sua próxima vítima trabalhava e morava. Jeremy Costello vivia com a namorada, Chelsea Matthews, e a bebê do casal, Lily Jolene, de 3 meses de idade. Chelsea atendeu a porta com a bebê nos braços. Eu olhei pelo olho mágico e vi que era uma entrega ou correio, e ele disse: "Tem um pacote para Jeremy Costello." Ela desconfiou porque normalmente entregadores não dizem o nome do destinatário. Lyndon falou em tom agressivo e insistiu em saber se Jeremy morava ali. Chelsea não abriu a porta. Pouco depois, o homem tentava invadir a casa. A moça chamou o namorado, e os dois se trancaram atrás de uma segunda porta. O invasor disparou 6 tiros. O casal viu os buracos, mas escapou e conseguiu fugir e se abrigar na casa vizinha. Pouco depois, viram que a van deles foi incendiada. Segundo relatos, McLeod foi o responsável. O destino seguinte do assassino foi o apartamento de Michael Swineyard, de 67 anos, que foi preso devido ao cultivo ilegal de maconha. Em direção ao próximo alvo, o assassino foi identificado e interceptado pela polícia. Houve perseguição e troca de tiros, mas o criminoso escapou. Ele então foi a outra loja de tatuagens, Alonque 13,
onde matou o tatuador Danny Scofield, de 38 anos, prosseguiu até o Hyatt Hotel House, em Lakewood. Segundo testemunhas, conversou com a recepcionista, Sarah Stack, de 28 anos, e depois disparou contra ela, que foi socorrida, mas não resistiu. Sarah seria a única vítima, com quem McLeod não teria tido qualquer desavença anterior, segundo a polícia. Saindo do hotel, ele foi confrontado pela policial Ashley Ferris, que ordenou que ele largasse a arma quando ele se aproximou dela. Ferris usava colete à prova de balas, mas McLeod conseguiu atingi-la no abdômen. Mesmo caída, a policial atirou em McLeod, o matando. Ferris continua hospitalizada, mas se recupera bem. McLeod acabou sendo a sexta e última vítima fatal das próprias ações e de sua mente e personalidade perturbadas.